programa, né? Eu sei que vocês adoram a participação dela aqui no programa. E hoje a gente fala de um assunto importante para aposentados e pensionistas do INSS. Nessa semana foram aprovadas novas regras aí para pedir a revisão do benefício. E a gente preparou um VT para você ficar por dentro. Eu quero saber. Pois solta aí. A Justiça determinou nesta semana que o limite de 10 anos após a concessão do benefício para reclamar a revisão de uma aposentadoria ou uma pensão na Justiça, também chamado de prazo decadencial, não se aplica caso o segurado tenha feito algum requerimento administrativo de revisão ao Instituto. Na prática, o assegurado que entrar com recurso administrativo no INSS dentro desse prazo de 10 anos e ele for negado, esse prazo de 10 anos zera e volta a contar tudo de novo. Essa foi a decisão tomada pela Turma de Unificação Nacional dos Juizados Especiais Federais. O STF já havia decidido que o segurado tem um prazo de 10 anos a partir da concessão do benefício para fazer a revisão sob pena de decair o direito. O INSS havia feito um pedido judicial para que o prazo decadencial fosse mantido a partir da data do primeiro pagamento de benefício. O juiz federal Fábio Souza, porém, foi em sentido contrário e os demais juízes seguiram o voto dele. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Revista Meio Norte. Tá aí, ela já tá aqui comigo, a gente veio em sintonia hoje, hein, doutora Adriana? As duas de branco, maravilhosa! Pois é, Stefânia, na hora que eu te vi, eu disse, meu Deus, que sintonia com a Stefânia. Sintonia! Hoje me deu vontade de usar branco. Nossa sintonia é sempre assim, né? Mas É então, verdade. conta pra gente, doutora Adriana, esse assunto que repercute tanto dentro das famílias para os aposentados, né? Exatamente, Stefânia. A gente sabe que o número de aposentados no Brasil está se elevando a cada dia, né? As pessoas estão envelhecendo e normalmente esse idoso que recebe a sua aposentadoria, ele é o responsável financeiramente por essa família. E o INSS gostaria que o prazo para pedir revisão desses benefícios, né, ficassem atrelado aos 10 anos, conforme está previsto na legislação. A lei diz que o segurado que se aposenta, ele tem até 10 anos para contestar aquela aposentadoria, né? O prazo é decadencial. Por quê? Porque ele decai, porque ele passa, entendeu? Esse prazo vai sendo cumprido e quando chega aos 10 anos, a partir do recebimento do primeiro pagamento, tá? Porque a gente fala 10 anos, Stefânia, mas é o seguinte, eu me aposentei em 2000 e aí eu fui receber meu primeiro pagamento, eu me aposentei, digamos, em maio de 2000 e eu só fui receber o meu benefício em agosto, digamos, de 2000. Então, o prazo decadencial não vai ser maio de 2020, mas vai ser agosto de 2020. Por quê? Porque conta 10 anos a partir do primeiro pagamento, certo? Bom, e o que isso tem a ver? É isso que eu ia lhe perguntar, o que isso tem a ver? O que muda aí? Como é? O que muda? É o seguinte, Stefânia, a gente sabe que, segundo estudos, comprova que o INSS, entre 10 aposentadorias, 7 ou 8 apresenta erro no cálculo para a concessão da aposentadoria. Eu acredito até que esse erro dos cálculos na concessão do benefício se dá para quem recebe mais de um salário mínimo. Porque quem recebe até um salário mínimo, não há muito que se contestar, a não ser que a pessoa queira entrar com esta revisão da vida toda e tantas outras revisões que existem, para contestar caso a pessoa tenha reconhecidamente contribuído com valores elevados no passado, antes de julho de 94. Mas, enfim, se o segurado está aposentado e passaram-se 10 anos, ele já não pode mais, ele não poderia mais entrar com um pedido de revisão para rever os atos da concessão dele.
Mas essa decisão que o Juninho acabou de falar, essa decisão, ela colocou, ela interrompeu esse prazo. Como que ela fez? Ela disse o seguinte: se o segurado que se aposentou, ele entrou administrativamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que o segurado foi ao INSS e disse: olha, eu quero revisar minha aposentadoria. Era isso que então, eu ia perguntar, aquele momento ali, esse prazo decadencial, ele é zerado. Ou seja, ele não vai computar só quando o INSS der a resposta para ele. E a gente sabe que o INSS é lento e muitas vezes esse prazo, essa decisão pode demorar até 5 anos. Nossa. Então, a pessoa não será prejudicada. Né? Por quê? Porque a inércia foi do INSS em responder e não do segurado em buscar o seu direito. Pois é, a gente tem uma pergunta aqui, doutora Adriana, justamente sobre isso que você está falando. Como que a pessoa sabe que tem direito a essa revisão? Olha, é melhor eu dizer e ficar bem claro que existem diversas revisões. Não existe só uma, existem diversas. Mas esse não é o objeto da nossa conversa nesta manhã. Mas existem muitas revisões, muitas mesmo. E a que está mais aí bombando é a questão da revisão da vida toda, porque está justamente em pauta no Supremo Tribunal Federal, está com vistas ao ministro Alexandre de Moraes, mas essa é um caso à parte. Mas, enfim, como é que a pessoa sabe que tem? Ora, aquele que é mais atento aos seus documentos, aquele que é mais atento às informações, ele está sempre ligado e vendo que aquela informação se aplica ao seu caso em particular. Então, assim, se o segurado percebeu que no passado ele contribuiu mais, ou ele percebeu que ele levou a um contador e o contador foi fazer os cálculos dele, percebeu que houve uma diferença, ou então que você trabalhou determinado tempo e não foi computado pelo que o CNIS não constou, se você não teria direito ao fator previdenciário, com os dados do fator previdenciário, ou seja, Stefânia, para quem está em casa compreender a complexidade desse assunto, infelizmente é indispensável uma consulta ao defensor público, o defensor público da União, que vai explicar, ou a um advogado especializado na área. Porque por mais, Stefânia, que eu me esforce aqui para te explicar como que funciona, meio complicado. Por quê? Porque cada caso tem uma análise própria. Eu posso pegar o CNIS de um idoso e nesse CNIS constatar que ele trabalhou na condição de segurado especial na roça e não foi computado. Eu posso pegar o CNIS de um segurado que ganhou na justiça um processo reconhecendo um vínculo trabalhista e esse vínculo não foi computado no seu CNIS. E o que é CNIS, doutora? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É a partir dele que a gente pega os elementos a partir dele, de outros documentos, pega esses dados para elaborar um cálculo que vai gerar a renda inicial desse aposentado. Então, assim, eu não posso, não é uma receita que se aplica a todos, é algo que exige a análise pormenorizada e pessoal do segurado para eu poder dar uma resposta precisa. Mas o fato é que, se você ganhou na justiça uma causa e não está lá no INSS, se você trabalhou muitos anos numa empresa e depois você viu que essa empresa não pagou ao INSS, ou seja, descontou de você, mas não repassou ao INSS, você não vai poder ficar prejudicado, você não vai ficar prejudicado porque a responsabilidade tributária não era sua. Então, assim, são várias situações que podem prejudicar a renda inicial desse segurado. E aí é preciso entrar com uma ação revisional, entendeu? Entendi, doutora. Nossa, esses assuntos são sempre um pouco complexos, né, doutora? E realmente, como você falou... É porque eu tento, Stefânia, tento assim, colocar... É verdade. Você deixa sempre de uma forma mais popular, como a gente diz, para as pessoas entenderem, né? Mas você falou uma questão super importante, que é as pessoas que estão precisando fazer essa revisão, procurar alguém que seja realmente entendedor, da área, né, doutora? Da área, Stefânia. Porque nem todo advogado previdenciarista trabalha com revisão.
de benefício. E realmente é bem complexo, é uma matéria trabalhosa, espinhosa, e ainda tem um detalhe muito importante que precisa ser dito, Stefânia. Se porventura eu for fazer análise de um benefício de um segurado, e se eu encontrar, se eu protocolar esse benefício e o INSS encontrar valor menor, o segurado vai ser prejudicado, porque a aposentadoria vai diminuir. Eita, entendeu? Ainda então, tem esse risco. É muito perigoso, ainda tem esse risco. Ou o segurado pode devolver à União o dinheiro que ele recebeu a mais. Então, assim, revisão não é só para ganhar. Um caso fácil, não é um caso fácil. É algo que demanda muito estudo, muito cálculo, análise de toda a vida laboral daquele segurado, para que eu possa, com elementos precisos, com provas contundentes, afirmar que aquele cálculo que o INSS apresentou para ele é um cálculo errado. E com relação, só para ratificar o que a gente está falando, que é a história do prazo, é avisar que se você percebe que o seu benefício não corresponde ao que de fato você acha que deveria receber, você pode sim protocolar junto ao INSS um pedido de revisão, certo? Você pede um pedido de revisão, por quê? Porque o prazo decadencial vai ser estancado, ele vai parar, certo? E ele só vai voltar a contar quando o INSS te der uma resposta.